Olá, sou a professora Marta Regiane Proença Filhetaz e vou apresentar a vocês o módulo denominado Prática Docente e Educação Inclusiva. Esse módulo faz parte do curso Docência no Ensino Superior, Aspectos Didático-Pedagógicos. Para esse módulo, nós teremos como objetivo apresentar fundamentos norteadores da prática pedagógica, com destaque ao tema Educação Inclusiva, dando enfoque em educação especial. Fomentar entre os professores a necessidade de compreensão e reflexão sobre esse tema presente na prática docente. Investigar nos professores o interesse em conhecer e se aprofundar no assunto abordado com o intuito de melhorar sua prática em sala de aula. Nesse primeiro tópico, denominado Educação Inclusiva e Educação Especial, serão apresentados alguns significados e conceitos usuais de aspectos referentes à educação inclusiva e à educação especial. Vamos lá? Nesse primeiro momento, é importante trazer a vocês de que forma que foram incorporado o conceito de diversidade na educação, partindo de uma situação maior, que é a diversidade cultural, e dentro dessa diversidade cultural nós teremos temas como educação indígena, educação do campo, orientação sexual, educação para as diversidades dos grupos étnicos, aí entra os negros, quilombolas e os ciganos, egressos da penitenciária, egressos de dependência química, educação de jovens e adultos, também entra a educação de idosos, e a educação especial. Na educação especial, nós veremos a condição, na verdade, temos como público-alvo a educação, o deficiente, o transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Então, nesse contexto, nós precisamos apresentar alguns fatos sociais já discutido e apresentado em diferentes literaturas, como, por exemplo, autores como Romeu Sasaki, Steinbeck, Januzzi, Mazzotta, que trabalham com essa condição e nos traz claramente a condição de fatos, desses 4 fatos sociais, que seriam, primeiro, a exclusão. Dentro dessa exclusão, nós observamos uma visão depreciativa desses sujeitos, né, que fazendo com que estabeleça um padrão de normalidade, e ali, então, esse sujeito ele é visto como doente, como uma patologia. Por exemplo, nós podemos observar que em algumas situações, esses sujeitos ou são vistos como sujeitos que deveriam ser mortos, abandonados, por exemplo, na Grécia. Esses sujeitos eram mortos, abandonados, expostos publicamente, eram considerados como castigo divino, como maldição. Já num outro contexto, por exemplo, na Idade Média, eles eram considerados e utilizados como os bobos da corte, né? Então, palhaços da corte também eram utilizados e eram vistos dessa forma. Numa outra condição também, só para vocês observarem a diferença de compreensão de quem era esse sujeito, na cultura africana, esses mesmos sujeitos, eles eram considerados representantes de poderes sobrenaturais, atribuíam a eles divindade, né, e como se possuidores de poderes. Então, nós observamos que nesse período de exclusão, muitas vezes eles eram, a própria palavra já diz, excluído da sociedade, e não havia nenhum fins educacionais para esse sujeito, e ele realmente não participava em nenhum momento desse contexto social. Num outro momento, na segregação, que também trazida por esses autores, eles nos mostram uma visão extremamente assistencialista, onde a terminologia utilizada para esse sujeito nesse momento é de o excepcional. Então, nesse período de segregação, surgem aí várias instituições destinadas a atender a essas pessoas. Então, por exemplo, o Instituto dos Cegos, no Rio de Janeiro, Instituto dos Surdos, também no Rio de Janeiro, trazendo aqui no Paraná, Pequeno Cotolengo do Paraná também como uma referência, e várias outras, as APAES, né? Então, essas instituições, elas são
consideradas instituições segregadoras, onde esses sujeitos estavam junto, né, com diferentes tipos de deficiência em uma determinada instituição, sem nenhum fim educacional também. Na verdade, na Europa, na França especificamente, surgem alguns encaminhamentos onde esses alunos, essas pessoas, então, são colocadas nessas instituições e voltadas para a educação. Algumas condições lhe eram colocadas não para acesso a conteúdo acadêmico, e sim para que eles realmente pudessem aprender noções de vida diária. Nesse mesmo contexto, né, pensando nesse segmento de inclusão, nós podemos observar que no período de integração, então, muda-se essa concepção de sujeito, né, sai dessa visão assistencialista e se coloca como uma visão clínico-terapêutica, onde esse sujeito, então, busca a normalização desse sujeito. Então, esse sujeito tem uma patologia, ele precisa ser reabilitado, e aí, a partir, então, desse período de integração, desse início de alguns autores nos apontam na década de 80, esses sujeitos, eles têm a oportunidade, alguns deles, de ir para uma classe especial no ensino regular, onde eles são, então, atendidos com um professor especializado, e aí sim, também sem nenhuma aproximação com os conteúdos, né, acadêmicos, mas que ali eles teriam acesso, então, a essas noções básicas de vida, atividade de vida diária também, atividades como psicomotricidade fina, e alguns desses sujeitos, então, era selecionado e colocado nesse contexto, e com um grande lema, que era de socializar esses sujeitos. Então, eles iam para esse contexto, muitas vezes, separado do prédio da escola regular, né? E aí sim eles eram atendidos nessas salas, nessas classes especiais. Bom, logo de uma forma bem, né, sucinta, logo após esse contexto de integração, surgem as discussões, e nós vamos depois conhecer um pouquinho das políticas encaminhadas a esse processo, a essa condição de inclusão, que a partir desses documentos internacionais, começa a ser discutida, então, a inclusão. O que seria a inclusão? Nós saímos desse olhar de um aluno com deficiência, que era denominado no momento de integração, e nós viemos para a questão da inclusão, para o período de inclusão, de uma forma, na verdade, uma transição, né, da integração para a inclusão, onde esses alunos, então, eles são considerados pessoas com necessidades educacionais especiais, né? Então, esses alunos, eles saem da condição de deficiente, né, não mais utilizada essa terminologia, e vai para a questão, para a condição de pessoas com necessidades educacionais, e aí todas as políticas públicas encaminhadas para esse sujeito traz numa concepção socioantropológica, uma perspectiva histórico-social, onde eu considero esse sujeito na sua singularidade, nas suas diferenças, né? Bom, então, a partir dessa educação inclusiva, né, desses 4 fatos sociais, na verdade, nós podemos fazer uma aproximação, até para compreendermos mais esse contexto, de qual seria, então, o período de integração, que vai tratar da defesa dos direitos da pessoa com deficiência, como eu falei anteriormente, a terminologia utilizada nesse momento é até considerada portadores de deficiência, hoje considerado como um termo totalmente inadequado, porque se nós formos né, no dicionário procurar o que é o portador é aquele que carrega, então, na verdade, esse conceito de portador, ele não pode ser utilizado mais, né? Deficiência, sim, nós já vamos entender por quê, mas nesse período de integração, então, ela vai ter a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, a educação especial, ela se torna um subsistema da educação, né? Então, ela não faz parte ainda da educação, e ela é considerado como, o intuito dela é, sim, reabilitar esse sujeito. Existe um padrão de normalidade nesse tempo, né, nesse período, e então nós vamos trazer esse sujeito mais próximo possível. Por exemplo, o surdo oralizar, né? Então, para que ele se aproxime o mais possível do ouvinte.
Então, eu vou trabalhar com questão de medicalização, com treinos e com a reabilitação da fala, né, e tudo mais. A questão da inclusão, então, trazendo aí os contrapontos, né, ela vai trabalhar em defesa dos direitos de todos os grupos excluídos ou marginalizados. Então, percebam vocês que ela sai dessa condição, né, não pode ser mais vista de uma forma reducionista. A inclusão é só para os alunos com deficiência, né? Então, a inclusão, ela começa a discutir, nós vamos observar isso nos documentos internacionais e nacionais, discutir a questão dos direitos desse grupo minoritário, desse grupo marginalizado, né? Então, nós vamos encontrar todos os grupos aí pertencentes a essa condição. E também uma outra questão, a educação especial, ela é parte integrante do sistema educacional. Então, ela vai perpassar, na verdade, por todos os níveis de ensino, desde a educação infantil, educação básica, até o ensino superior, ela vai perpassar por todos os níveis de ensino. Então, ela sai dessa condição de subsistema da educação, né, e vai fazer parte, né, de todo esse processo. Por isso que também o aluno com necessidades especiais, o aluno com deficiência, ele está adentrando nas universidades por conta dessa obrigatoriedade, desse direito que lhe é concedido, né, nesse período de inclusão. Então, o que nós temos que cuidar? Num primeiro momento, a inclusão ela foi vista bem num contexto de escola mesmo, né? Mas nós observamos que existe, nesse termo de inclusão, vários setores da sociedade, várias formas de inclusão desse sujeito, que é a inclusão social, inclusão no mundo do trabalho e inclusão na escola. Uma outra condição, né, do termo de inclusão, para quem seria essa inclusão? Então, aí, como já iniciamos a nossa fala, nós estamos tratando de uma minoria étnica, religiosa, de grupos em situação de riscos, de pessoas que abandonaram a escola, de pessoas que estejam ou não em situação de deficiência, né? A orientação sexual, vários termos, identidade de gênero, que fazem parte dessa condição de inclusão. Qualquer sujeito dentro dessa diversidade cultural, nós podemos considerar como um sujeito de inclusão. Então, o que é importante nós esclarecermos aqui? Que as políticas públicas para a educação, então, trazendo esses dois contextos, até de forma a clarear, o período de integração, então, ele vai considerar, sim, para aprendizagem essa patologia, essa condição orgânica, e é considerado como deficiente esse sujeito, né? Então, se para integração ele é considerado como uma patologia, como uma condição orgânica para o aprendizado, para que ele consiga, né, assimilar o conteúdo, adquirir o conteúdo, já na inclusão, esse sujeito ele precisa, sim, de suportes, de apoio especializado, ele precisa de condições para superar essa condição dele de um sujeito deficiente ou aluno com necessidades educacionais especiais, ou pessoas, né, com necessidades educacionais especiais. Num outro momento, então, considerando essa deficiência, ele já não é mais não integração, ele já não é mais como deficiência, então ele é visto como diversidade, como um sujeito singular, que tem suas limitações, que tem a sua necessidade e que precisa de um atendimento educacional especializado, né? Então, retomando a questão dessa concepção clínico-terapêutica, nós observamos que na integração, esse modelo clínico-terapêutico, então, ele precisava de uma equipe multidisciplinar para dar conta de atender esse aluno, né, que era o psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, então ele precisava reabilitar, precisava de um professor terapeuta e a escola era como um espaço clínico. Já no modelo inclusivo, então, a pedagogia ela tem que ter um currículo flexível, o professor é um educador e a escola é um espaço de aprendizagem. Então, todo atendimento educacional especializado para esse sujeito, ele deve ser feito no contraturno, né? Então, separam o aprendizado de como que eu vou, então, orientar esse aluno para que ele busque também essa condição, esse atendimento educacional especializado. E a própria escola
também deve se responsabilizar por essa busca, né? Então, a inclusão como um direito e princípio ético, considera essa diversidade, então, como oportunidade para enriquecer, para contribuir com a melhoria na qualidade da educação, no sentido de, quando eu oportunizo esse sujeito, né, eu considero essa igualdade dele, mas eu não desconsidero as diferenças, eu dou a esse sujeito a possibilidade de inserção nesse contexto de sala de aula com equidade. Né? Eu saio dessa condição de inferioridade, de que ele é igual a todos também, mas sim considera as suas diferenças. A convivência dentro dessa diversidade humana, eliminação de qualquer forma de discriminação, um papel fundamental, né, do professor, de quem está atuando com esse aluno, e a valorização de cada pessoa com sua individualidade. Aquilo que também que eu falei anteriormente, a questão desse sujeito ser singular. Ele pode ter eu posso ter um aluno hoje com laudo, com diagnóstico, com os indicadores, por exemplo, transtorno espectro autista. No próximo semestre, eu posso ter um aluno com o mesmo laudo, mesmos indicadores, mas que são sujeitos distintos, sujeitos singulares e que precisam ter atendimentos diferenciados, né? Então, o que nós podemos considerar dentro desse contexto de inclusão e de escola especial? A educação inclusiva, se nós formos olhar na própria legislação, nós vamos observar que é onde, preferencialmente, esses alunos deveriam ser inseridos num contexto de sala de aula, onde estivesse com todos, né, com educação para todos. Todos deverão estar no mesmo espaço, numa sala regular. Já na educação especial, ela é considerada como uma modalidade de ensino, como eu falei também, ela vai perpassar por todos esses níveis, etapas e modalidades, e ela sim vai necessitar esse atendimento educacional especializado, né, considerando esses recursos e esses serviços, que seriam, por exemplo, recursos pedagógicos, tecnologias assistivas, e os serviços como apoio especializado, o tradutor-intérprete para o surdo, e também por exemplo, acompanhante especializado para o transtorno espectro autista, materiais em braille para o cego, material ampliado para o baixa visão. Né? Então, esses sujeitos teriam aí oportunidade de ter acesso, ser inserido nesse contexto de sala de aula. Bom, aqui estão as referências dessa primeira fala, né, minha. E então, nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo.